Hello, Vigets! Hoje teremos uma aula especial aqui sobre o verbo gern haben. O verbo gern haben que geralmente dá aquela dor de cabeça para os alunos entender, né? Ele que significa gostar. Mas por que tem duas palavras ali, professor? Né? Gern haben. E você já vai entender. E com a dica que eu vou dar aqui vai ficar super fácil de você aprender esse verbo e utilizá-lo da forma correta. Também colocar ele na posição certa. Enfim, vamos aprender tudo sobre ele aqui. E para já comemorar aqui que é um verbo, né, para dar início, assim, um pré-preparo, assim, quinta-feira, dia 3 de novembro, vou começar o curso de verbos, um curso 100% online, deixa eu colocar aqui, ó, um curso 100% online e 100% gratuito, vai ser toda quinta-feira, horário do Brasil, tá? Horário do Brasil, às 20 horas. Para quem está na Europa, vai ser 21, 22, 23, 24. Vai ser meia-noite para quem está na Europa. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Daí você entra lá com seu e-mail, se inscreve, vai ser gratuito. E você entra no grupo do WhatsApp, porque eu vou preparar materiais em PDF, vou entregar para você. Então você vai saber tudo sobre a conjugação dos verbos, tudo sobre a posição, os tempos verbais, enfim, tudo que envolve verbos. Nós vamos fazer o mês de novembro inteiro e talvez ainda o início de dezembro, toda quinta-feira às 8 horas da noite, horário do Brasil. Então, vamos voltar para a nossa aula aqui, que este foi só uma dica, um convite aqui para vocês. Pois hoje vamos falar sobre o verbo gern haben. E para falar sobre isso, eu preparei aqui algumas frases de exemplo. E depois eu vou escrever as dicas aqui junto com vocês para que fixe bem, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, vou ampliar a tela para ficar melhor para vocês, assim, pegar uma canetinha aqui para mim escrever. Então, gern haben. Este é o verbo gostar em alemão, tá? O gern, esse gern aqui, ó, grifando ele aqui, ó, esse gern aqui, ele propriamente ele não é verbo, tá? Se a gente traduzir isso aqui ao pé da letra, nós temos aqui o verbo haben, esse aqui é verbo, tá? O haben aqui, ó, ele é verbo. Então, se a gente traduzir ao pé da letra, é ter gosto, tá? Ter gosto por alguma coisa, ou significa, isso dá o mesmo sentido que gostar, mas é assim que se fala em alemão. Eu não sei se está cobrindo aqui, minha imagem está cobrindo aqui as letras, deixa eu verificar para não... Pode manter aqui, deixa eu voltar aqui, fica menorzinho só na tela. Ah não, a tela tá... eu estou escondido atrás, deixa eu pôr eu pequenininho aqui. Pequenininho no cantinho aqui. Só diminuir aqui que eu esqueci desse detalhe. Ficar aqui no cantinho. Tá, aqui vai dar certo. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a tela inteira. Ótimo. Então, o haben é que é o verbo, tá? O gern ele não é verbo, ele dá esse acompanhamento para dar o sentido de gostar. Então é ter gosto. Então aqui, ó, eu usando o haben aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Eu usando o haben aqui, então ele vem aqui para fazer uma pergunta, ele vem na frente, ó, haben. Vem na primeira posição porque é interrogativo. Haben Sie Ihre Freunde gern? Ó, gern no finalzinho. Tá? Você gosta dos seus amigos? Haben Sie Ihre Freunde gern? O gern não poderia ser antes aqui? Não pode. Com o verbo haben, depois eu vou escrever tudo isso para você anotar, tá? Não se preocupe agora. Veja os exemplos, depois a gente vai reforçar isso. Com o verbo haben, é obrigatório que o gern fique no final aqui da oração. Outra frase, ó.
Ich habe meine Familie gern. Então, eu gosto da minha família. Então, aqui, ó, como não é pergunta, o verbo fica na segunda posição. Vou pôr um 2 aqui embaixo. E o gern fica aqui no finalzinho, ó. Gern. Ich habe meine Familie gern. Então, essa é a construção do verbo gern haben. O verbo haben, a gente conjuga ele aqui, ó, a gente vai conjugar ele aqui. Primeira posição se for interrogativa, segunda posição se for negativa ou afirmativa. E o gern tem que ficar aqui no finalzinho. Tá, professor, mas se eu quiser usar com outros verbos, por exemplo, se eu falar, eu gosto de beber, né? Então tá aqui, ó. Ich trinke gern. Daí a gente não vai precisar mais aqui do verbo haben, porque tem outro verbo para estar acompanhando ele. Já que o gern não é verbo, ele sempre tem que ter um verbo acompanhando ele. Então, quando não tem nenhum, a gente usa o haben, ok? Quando tem outro verbo, por exemplo, aqui como eu gosto de beber, então, daí não precisa mais do haben. Ich trinke gern Bier. Eu gosto de beber cerveja. Mas, professor, aqui com o haben foi no final. Tudo bem, aqui também poderia ser no final. Para os outros verbos, é opcional ficar antes ou ficar no final. Com o verbo haben, é obrigatório. Eu vou escrever tudo isso ali, tá, para você. E daí vou postar esse PDF lá no meu grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo também para quem quiser pegar esse material. Então você pode entrar no grupo do Telegram ou no grupo do WhatsApp, tá? Se você for se inscrever no curso de verbos, eu vou passar lá no grupo do WhatsApp também. Muito bem. Então, com o verbo haben é obrigatório ir no final aqui, ó. O gern. Com os outros verbos, pode ir no final ou não. Tá? É opcional daí. Como na primeira aqui é pergunta, ó. O trinken então vem na frente. Trinken Sie gern Bier oder Wein? Você, esse você é aquele você mais educado, formal, tá? Esse você aqui, ó. Você gosta de beber cerveja ou vinho? Eu gosto de beber cerveja. Ich trinke gern Bier. Ou ich trinke Bier gern. Professor, mas por que você fala você aqui para esse Sie? Porque ele é um você mais educado. Eu também posso falar o senhor, a senhora, mas ele é um você mais educado, não é só para pessoas idosas, ok? Muito bem. Veja que aqui nessa outra frase aqui embaixo, ó, eu usei junto com o verbo singen, cantar. Então, as crianças gostam de cantar na escola? Singen die Kinder gern in der Schule? Olha lá, singen com gern. O gern poderia ir no final? Poderia. É opcional com outros verbos, não tem problema. Singen die Kinder in der Schule gern? Ok. Colocando ele antes facilita pra gente, porque daí a gente não esquece dele e já se relaciona mais rápido com o verbo. Mas pode ir no final, não tem problema, tá? Lembrando que com o verbo haben é opcional. A outra frase aqui, ó, esta aqui. O tio gosta de brincar com a criança? Ou o tio gosta de jogar com a criança? Spielt der Onkel gern mit dem Kind? Então, ele sempre precisa ter um verbo acompanhando ele. Nessa aqui é o verbo cantar, nessa aqui é o verbo jogar ou brincar. Continuando, ó. Eu gosto de comer linguiça e salada de batata. Ich esse gern Wurst und Kartoffelsalat. Também poderia ir no final, não tem problema nenhum, tá? É opcional. Ich esse Wurst und Kartoffelsalat gern. Próxima. Sie geht nicht gern in die Schule. Ó, negativo. Negativo, o nicht tem que ficar sempre junto com o gern, como em português. Ó, não gosto, não gosto. Então, sie geht nicht gern in die Schule. Ela não gosta de ir para a escola.
Wir kochen nicht gern am Sonntag. Esta aqui. Nós não gostamos de cozinhar no domingo. Wir kochen nicht gern am Sonntag. O gern poderia ir no final? Poderia, mas daí ele vai levar o nicht junto, porque eles ficam juntos, tá? Não gosta agora, é negativo. Então, sie geht in die Schule nicht gern. Wir kochen am Sonntag nicht gern. Muito bem, vamos passar isso para o papel aqui, para você visualizar melhor agora. Tá? Vou descartar toda essa rabisqueira aqui, porque se a gente precisar, então vamos anotar aqui. Deixa eu só ver se aqui está correto. Está. Mudar aqui essa visualização. Aqui. Deixa eu passar para baixo para mim aparecer. Isso, ok. Talvez eu vou atrapalhar. Vou para o outro lado aqui. Deixa eu mudar de lado aqui. Vou ficar aqui no cantinho desse lado. Então, gern haben. Gern haben é o verbo gostar. Gostar. Traduzido ao pé da letra é ter gosto. Então, primeira coisa a observar. Gern. Espera aí, vamos pôr aqui, ó. O gern não é verbo, tá? O gern ele não é verbo. Segundo ponto, vou até copiar isso aqui que já está em negrito, vai me facilitar a vida. O gern não é verbo. O gern sempre precisa de um verbo acompanhando ele. Então, quando a gente não tem, vamos pôr aqui, quando não temos nenhum verbo para acompanhando ele, acompanhando, muito bem. Quando não temos nenhum verbo para acompanhar o gern, temos que usar o verbo haben. Ok? Então, quando a gente não tem nenhum verbo para acompanhar ele, temos que usar o verbo haben. Por isso que aqui, inclusive aqui até no infinitivo, a gente usa ele. O infinitivo é gern haben. Tá? Então, quando a gente não tem nenhum junto com o gern, tem que usar o haben, é obrigatório. Daí, quando usamos o verbo haben, tirar o negrito aqui, junto com o gern, quando usamos o verbo haben junto com o gern, é obrigatório que o gern fique no final da oração, como nós vimos ali, ó. Como nós vimos aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que mudar a tela ali. Espera aí. Não é esse botão que muda, é esse aqui. Como nós vimos aqui, ó, nas duas primeiras frases, ó. Haben Sie Ihre Freunde gern? Ich habe meine Familie gern. Então, o gern fica no finalzinho, é obrigatório que ele fique no final quando usamos com o verbo haben, tá? Então, quando usamos com outros verbos, como nas frases abaixo, daí o gern pode vir antes ou depois,
Então vamos escrever isso aqui. Eu mando esse material para vocês ali dentro do nosso grupo, tá? Do WhatsApp e do Telegram. Os links vão ficar na descrição do vídeo aqui, ou você pode se inscrever também no curso de verbos gratuito. Então, continuando. Opa, janela errada. Então, vou copiar tudo isso aqui, ó. Quando usamos aqui, a gente pode mudar, né? Quando usamos o gern, deixa eu mudar aqui para ficar mais claro. Quando usamos o gern com o verbo haben, quando usamos o gern com o verbo haben, é obrigatório que o gern fique no final da oração. Tá, assim melhorou. Acho que fica mais claro. Assim, ó. Quando usamos o gern com qualquer outro verbo, o gern pode vir antes ou ficar no final, da oração. Ainda vou acrescentar aqui, ó, é opcional, ok? Ok. Quando usamos o gern, aqui tem dois o. Espera aí, vamos tirar aqui. Quando usamos o gern em uma frase negativa, é obrigatório que o nicht venha antes que o gern e fique junto dele. Tá? Tanto faz, no final da oração ou antes. Mas é obrigatório que ele fique junto. Ok? Sehr gut. Então, essas são as principais regrinhas aqui. Deixa eu voltar para a minha tela. Essas são as principais regrinhas aqui do gern. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Ó, e não se esqueça, venha participar do curso de verbos, que a gente vai ver os verbos mais utilizados em alemão. Cadê? Vamos ver os verbos mais utilizados em alemão. Deixa eu voltar para cá, maior. Vamos ver as conjugações, os tempos verbais, presente, passado, futuro, imperfeito, verbos modais, enfim, tudo relacionado aos verbos. Toda quinta-feira vai ser uma aula ao vivo, super dinâmica, mas ao mesmo tempo muito intensa, porque a gente vai ver muito conteúdo em todas as aulas. Vamos montar PDF junto e você vai receber esse material para que você tenha uma base e aprenda realmente a respeito dos verbos em alemão. Então, o link, ó, vai ficar na descrição do vídeo, ok? Te vejo então no nosso curso de verbos. Tschüss!